Bem, estamos de volta e vou lembrar que a disciplina ela tem o nome de microbiologia e parasitologia. Porém, na verdade, refere-se a duas disciplinas que acabam se acoplando pelo fato de ambas buscarem o mesmo esquema, ou seja, encontrar doenças que possuem agentes contaminantes. Diferença entre as duas está no termo da palavra micro, ou seja, por que microbiologia? Nós já comparamos e vimos que o termo micro quer dizer pequeno. Então, todos os integrantes da microbiologia, eles são invisíveis a olho nu. Já na parasitologia, eu vou encontrar agentes, porém um grande grupo eu já consigo enxergar a olho nu. Então, nós vimos nos vídeos passados que a partir da descoberta das células e o uso do aparelho chamado microscópio, foi que nós começamos a entender esse mundo invisível. Então, nós vamos criar agora as etapas. E nas etapas, quem vai ser diferenciado? Nós temos aí 3 grupos de interesse para a gente: a virologia, a bacteriologia e a micologia. Então, nesse vídeo nosso, nós vamos estar expondo o que interessa para a gente dentro do termo virologia. Ou seja, nesse momento, a microbiologia só vai estar se importando com doenças infecto-contagiosas que tenha como causa um vírus. Então, nós temos doenças em que podem ser causadas por mais de um vírus e podemos ter um vírus causando mais de um tipo de doença. Mas o normal é que encontre para cada vírus uma doença. E toda doença, para a gente, nós vamos classificar como patologia. E esse nosso vírus, ele é o patógeno, ele é o causador da doença, ele é o agente etiológico. Então, rapidamente no vídeo passado, a gente lembra que o nosso organismo tem a capacidade de desenvolver defesas e imunidades que podem ser passivas ou ativas. Então, isso vale para qualquer tipo de agente. Porém, no momento, só vai nos interessar aqueles que são considerados vírus. Sabendo-se, então, que o nosso interesse é por agentes patológicos causadores de doença, é comum que nós venhamos a iniciar mostrando este símbolo. Então, o desenho que você vê aqui, ele representa para a gente algo chamado risco biológico. Ou seja, qualquer que seja o seu ambiente de serviço e que você encontre um saco de lixo, na porta, num coletor, um material de sangue, este símbolo, ele está dizendo para você que com aquele material você está colocando a sua saúde em risco. Ele tem a facilidade e a possibilidade de te contaminar. Então, marquem esse símbolo, ele é o risco biológico, símbolo da biossegurança. Logo, para se falar de vírus, é necessário que venhamos a uma base de biologia. Na biologia, é comum os professores colocarem que o reino dos seres vivos é dividido em 5 grupos, 5 reinos. Reino monera, proctista, reino fungi, vegetal e animal. E todo professor cita o grande problema que é estudar os vírus. Os vírus são considerados acelulares, ou seja, não formam nem sequer uma célula. Por isso, eles são tratados como um grupo à parte. Então, biologicamente, quando pensamos num vírus, sempre vem a ideia para a gente: vírus não forma célula, vírus é uma partícula. Por isso, ele é considerado, dentro da biologia, acelular. Não possuem metabolismo próprio. Metabolismo é o conjunto de reações que acontece dentro do ser. Ou seja, um vírus só consegue desenvolver o seu metabolismo se ele invadir uma célula, que no caso são as nossas células. Por isso eu posso considerar o vírus como um parasita obrigatório. Ele tem que viver parasitando alguém.
ele depende desse alguém. Por isso a biologia o coloca paralelo, ele não pertence a reino nenhum. Porém, uma coisa interessante, o vírus tem uma alta especificidade, ou seja, ele faz uma causa específica, é causador daquele único tipo de doença. E em compensação, vocês já devem ter ouvido falar muito, na maioria das doenças causadas por vírus, não é comum se usar o nome do vírus em geral. Aplica-se normalmente um símbolo para ele. Os famosos HPV, H1N1, H2N3, eles são símbolos de vírus. E o vírus tem um poder que o difere dos outros seres, que é a capacidade imensa de fazer mutação. A mutação ela está sempre associada a uma coisa chamada DNA. Ou seja, estamos dizendo que o vírus tem facilidade em mudar o seu material genético. E toda vez que ele muda o material genético, o meu organismo não o reconhece mais. Ou seja, ele vira um novo vírus. Por isso a gente tem de vez em quando a reemergência de doenças, porque elas são causadas por um novo tipo de vírus, porém causador da mesma doença. Os vírus apresentam ou DNA ou RNA, dois tipos de material genético. Então, vírus ou é um ou é outro. Com raras exceções, nós temos os vírus de DNA e os vírus de RNA. Como os vírus são bem menores que uma bactéria, esses microscópios comuns que conhecemos aí de laboratórios, eles são chamados de microscópios ópticos. Com ele, eu consigo enxergar bactérias. O vírus, por sua vez, é tão menor que a bactéria que eu preciso usar um microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico, que não são muitos, é o único equipamento que eu consigo observar o vírus. Bactéria e microscópio óptico. Então, quando pensamos em vírus, temos sempre essa ideia. É invisível ao olho nu, só pode ser visto em microscópio eletrônico. E o que eu posso ver nesse microscópio? O vírus é simples. Ele é simplesmente fechado por uma cápsula que precisa ter esse desenho? Não. Existem vários tipos de desenhos de vírus, mas a cápsula ou capsômero sempre vai estar protegendo. Protegendo o quê? Dentro do vírus, o material genético, o DNA ou RNA desse vírus. Você vai reparar, então, que na questão que nos traz a apostila, página 13, lá começa a virologia. Você vai reparar que o primeiro desenho que aparece, mais ou menos parecido com esse, mostra um tipo de vírus, mas eu posso ter um outro formato de vírus, porém sempre obedecendo a mesma regra, uma cápsula feita de proteínas que protege internamente o material genético. Vírus simples, como o bacteriófago, um vírus que ataca a bactéria, ou um HIV, causador da AIDS. Todos eles são considerados vírus, pois só apresentam essa característica: fechamento proteico e um material genético. Um outro exemplo, um vírus causador de doenças vegetais, no caso do tabaco, ou um vírus como o conhecido vírus da gripe, que repare o formato, para quem está acostumado a ver aí a ação viral atual, vai ver que são parecidos. Material proteico em volta, material genético dentro. Que material genético é esse? DNA ou RNA, depende do vírus. Finalizando, a maioria dos pesquisadores da área biológica considera complexa a tarefa de definir se os vírus são vivos ou não vivos. Quais são os argumentos a favor e contra em relação a esse assunto? Aqueles que estão a favor consideram que o vírus deveria ser considerado vivo porque ele apresenta principalmente reprodução, uma das características dos seres vivos. Porém, necessitam da ajuda de uma outra célula.
Segundo, ele possui material genético, DNA ou RNA. Quem tem material genético é ser vivo. E o vírus ainda tem um poder imenso de se adaptar a cada região. Então, os biólogos que tentam defender a ideia de que o vírus é vivo utilizam a favor dele isso. Porém, se tem o a favor, tem o contra. Aqueles que são contra utilizam o fato. Por que não considerar o vírus vivo? Primeiro, se a regra da biologia diz a célula é o fator primordial da vida, como o vírus não tem célula, é acelular, considerado então não vivo. E como ele não consegue montar o seu metabolismo, ou seja, ele depende da invasão de outra célula, ele tem ausência de metabolismo próprio, esses dois fatores fazem com que nós venhamos a ser contra o vírus ser considerado um ser vivo. Aqui terminamos uma primeira etapa relacionada à virologia. Logo, logo nos veremos em outro vídeo.